Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer para vocês 10 desenhistas que foram muito importantes e marcaram a história das HQs. Pessoal, eu sei que é difícil escolher apenas 10 desenhistas, mas nesse primeiro vídeo dessa série de desenhistas eu vou trazer esses 10 desenhistas e num próximo vídeo dessa mesma série eu vou trazendo assim, de 10 em 10, porque, pessoal, são incontáveis desenhistas que marcaram a história das HQs. Então, pessoal, fiquem aí e vamos pro vídeo. Beleza, então, pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar agora de 10 desenhistas que marcaram a história dos quadrinhos. E só lembrando, pessoal, eu não vou falar do melhor para o pior, nem do pior para o melhor. Eu simplesmente aí vou citar 10 desenhistas que fizeram um excelente trabalho, cada um com seu estilo, cada um ao seu contexto, cada um com suas técnicas, mas vamos lá. Vamos agora para o primeiro. Alex Raymond viveu de 1909 a 1956. Dono de um talento versátil e um estilo incisivo, o americano Alex Raymond influenciou muita gente, inclusive George Lucas, que acredita ao trabalho do artista o ímpeto original para imaginar o universo de Star Wars. A criação que colocou Raymond em lugar de tamanho destaque é de 1934. Foi neste ano que o artista deu a vida a Flash Gordon, o clássico super-herói, mas no espaço sideral, como definia o cineasta. Trabalhou para diversas mídias, incluindo filmes e séries televisivas animadas e em live action. O personagem foi importante para consolidar justamente o imaginário e as ações que guiam o super-herói em sua saga em defesa do bem, um legado difícil de ignorar. Número 2. Joey Shuster viveu de 1914 a 1992. No currículo do ilustrador canadense Joseph Joey Shuster, um grande título salta aos olhos. Ele criou o Superman, ao lado de seu amigo de longa data, Jerry Siegel. Shuster começou a rascunhar fanzines ainda no colégio. Uma delas, publicadas em 1933, trazia a história O Reino do Superman, que apesar do nome não tinha muito a ver com o herói da capa vermelha. Pelo contrário, aliás, o super-homem em questão era um vilão telepata que queria dominar o mundo. Descontente com o resultado, a dupla resolveu dar uma nova forma ao personagem, criando o alter ego Clark Kent, e o herói com contornos míticos que passaria a lutar pela justiça. Passaram-se 6 anos e inúmeras tentativas frustradas para publicar a história, até que o Super-Homem despertou o interesse de Malcolm Wheeler Nicholson, que decidiu colocar o herói na capa do novo quadrinho da National Allied Publications, precursora da DC Comics, a Action Comics número 1, de junho de 1938. Um marco era estabelecido ali. O personagem não apenas ajudou a criar todo o gênero de super-heróis nas histórias em quadrinhos, como estabeleceu também sua supremacia nas HQs americanas. Número 3. Will Eisner viveu de 1917 a 2005. Poucos têm a honra de dar o nome ao prêmio máximo de seu ramo, mas a homenagem prestada ao Will Eisner é um desses raros e merecidos casos. Filho de imigrantes judeus, o americano começou sua carreira trabalhando como cartunista no jornal New York American em 1940. Deu vida a um de seus personagens mais famosos, Spirit, combatente mascarado do crime. Estampava um suplemento nos jornais do Register and Tribune Syndicate, que chegou a ter circulação de 5 milhões de cópias entre 1940 e 1952. Eisner foi um dos responsáveis por cunhar o termo graphic novel. Suas incursões pelo gênero resultaram em obras importantes como Um Contrato com Deus, de 1978, e Ao Coração da Tempestade, de 1991. Retratos da vida na Nova York dos anos 1930 e 1940,
e da experiência dos imigrantes na grande metrópole. Will Eisner não apenas ilustrava um roteiro, ele pensava em tudo, do formato das letras, dos balões, aos traços dos personagens que podiam mudar de acordo com o estado psicológico dos personagens. Ele explorava todos os elementos para contar as histórias. Em homenagem ao artista, foi criado em 1988 o Will Eisner Comic Industry Awards, o Oscar dos quadrinhos, anunciado anualmente na Comic Con em San Diego. Número 4. Jack Kirby viveu de 1917 a 1994. Os traços caricatos, as expressões faciais, as perspectivas dinâmicas, muitas linhas que definem o super-herói norte-americano foram traçados por Jack Kirby. Nascido em Jacob Kutzberg, o americano começou a assinar quadrinhos nos anos 30, ainda sob pseudônimos. Em 1941, ao lado de Joe Simon, Kirby lançou a revista Capitão América número 1, pela editora Timely Comics. Foi depois do surgimento do Quarteto Fantástico, primeiro time de super-heróis da editora, criado por Stan Lee e Kirby, que a Timely decidiu adotar o nome de Marvel e dar um passo definitivo rumo ao conglomerado que viria a se tornar. Ao lado de Stan Lee, Kirby deu vida ao gigante Esmeralda Hulk e ilustrou edições de Thor e dos Vingadores. Além de grandes franquias, deixou como legado seus traços com estilo de movimentos cinematográficos em que a ação explodia para fora dos quadrinhos. Número 5. Steve Ditko. Steve Ditko começou entre os grandes, tendo como mentor Jerry Robinson, desenhista dos quadrinhos do Batman da década de 1940, e seu professor na Cartoonist Illustrators School, em Nova York. Começou sua carreira profissional em 1953, no estúdio de Joe Simon e Jack Kirby, ao lado de Stan Lee. Ditko deu vida ao Homem-Aranha, que apareceu pela primeira vez no quadrinho Amazing Fantasy número 15, de 1962. O Cabeça de Teia foi o primeiro adolescente a ganhar o posto de protagonista no universo Marvel. Ditko também deu forma ao Doutor Estranho, que apareceu pela primeira vez no quadrinho Strange Tales, número 110, de julho de 1963, e figurou em diversos subprodutos da Marvel, como animações, videogames e filmes. Número 6. Jim Steranko. Colagens, psicodelia, pop art, altos contrastes do filme noir, tudo valia como inspiração para Jim Steranko. O quadrinista começou sua carreira em 1965 na Harvey Comics e poucos anos depois conseguiu a almejada entrada na Marvel Comics, ilustrando muitas capas de Nick Fury. Explorando a composição de página, ele incorporou vários movimentos artísticos para criar seu próprio estilo nos quadrinhos. Um de seus trabalhos mais icônicos é a capa da edição de outubro de 1968 de Giant Size Hulk, parodiada e homenageada à exaustão. Steranko também emprestou seus traços ao cinema, assinando diversos cartazes. São dele as ilustrações da arte conceitual de Os Caçadores da Arca Perdida, filme de 1981, dirigido por Steven Spielberg, que marcou a estreia de Indiana Jones nos cinemas. O estilo e apuro visual do artista lhe garantiram um lugar no Hall da Fama de Will Eisner em 2006. Número 7. Dave Gibbons. O desenhista inglês Dave Gibbons começou sua carreira profissional assinando títulos de terror e ação para as editoras IPC e DC Thomson no início da década de 70. Anos depois, passou a ser o artista principal da tirinha de Doctor Who, na qual permaneceu até a edição número 69, mas foi ao lado do também britânico Alan Moore que Gibbons assinou o seu trabalho mais importante até o momento, retratando as ansiedades contemporâneas e lançando um olhar crítico ao conceito de super-herói. Watchmen se tornou um marco. Publicada entre os anos de 1986 e 1987, a graphic novel serviu como síntese das temáticas questionadoras que pipocavam nos mais diversos quadrinhos da época. A história que inspirou o filme dirigido por Zack Snyder em 2009 figura na lista dos 100 melhores livros de todos os tempos da revista Time. Número 8. John Byrne. Boa parte do humor que está presente em adaptações cinematográficas de aventuras de heróis como X-Men, Os Vingadores e Quarteto Fantástico se deve à dupla formada pelo desenhista canadense John Byrne e o roteirista britânico Chris Claremont.
Em 1977, os artistas deram início ao trabalho marcante nos quadrinhos dos Mutantes. A partir da edição número 108 de The X-Men, a dupla criou os icônicos arcos Dark Phoenix Saga, a saga da Fênix Negra, Days of Future Past, Dias de um Futuro Esquecido, e Proteus, muito bem recebidos e ainda adorados pelo público. Deve-se à dupla também a permanência de Wolverine no time do Professor Xavier. Juntos, os artistas não só afirmaram o lugar do herói canadense nos quadrinhos, mas também o moldaram como personagem tão popular e adorado que conhecemos hoje. Além de suas passagens marcantes pelos Vingadores e Capitão América no final dos anos 1970, Byrne também liderou o Quarteto Fantástico em sua chamada Segunda Era de Ouro, entre os anos de 1981 e 1986. Número 9. Brian Bolland. As HQs americanas começaram a ganhar força no Reino Unido apenas em 1959, mas Brian Bolland se apaixonou rápido. Na faculdade, decidiu estudar design gráfico e história da arte, e logo começou a ilustrar fanzines, empregando seus traços que misturavam o cartunesco e o clássico. Em 1977, conseguiu um emprego na Antologia Britânica 2000 AD, assinando uma fase definidora de Juiz Dredd. Nos Estados Unidos, suas principais colaborações foram nos quadrinhos da DC Comics. Em 1982, assinou a arte Camelot 3000, elogiada versão futurística das aventuras do Rei Arthur e seus cavaleiros, e Batman, a Piada Mortal, produzida ao lado de Alan Moore. Número 10. Frank Miller. O universo dos quadrinhos se tornou bem mais sombrio com os traços de Frank Miller, o artista americano que começou sua carreira profissional nos anos de 1970, trilhou seu caminho na DC Comics. Com uma elogiada passagem pelos quadrinhos do Demolidor na Marvel Comics, deixou sua marca também na HQ do Homem-Morcego, com as sagas Batman, o Cavaleiro das Trevas e Batman Ano 1, no final dos anos 80. Esses trabalhos têm uma enorme importância histórica. O Cavaleiro das Trevas e Ano 1 são ainda hoje os trabalhos usados como referência máxima para os novos quadrinhos, animações e adaptações cinematográficas do personagem. São leituras obrigatórias, verdadeiras obras-primas dos quadrinhos. Explorando a estética do filme noir, Miller criou em 1991 Sin City, que foi levado para os cinemas em 2005. Frank Miller tem muitas outras obras muito importantes e muito marcantes para os quadrinhos, como 300 de Esparta, Ronin, Elektra Assassina, entre muitas outras. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui e, pessoal, logo lanço uma parte 2 com mais desenhistas que foram importantes e marcaram a história das HQs. Galera, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e a gente se vê.